Pedro, pois, estava guardado no cárcere interior, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. O que nós temos aqui? Interessante, fala que nem Pedro estava preso, né? Estava o quê? Guardado. Guardado porque Deus estava guardando ele lá no cárcere, né? Os homens queriam prendê-lo, mas Deus o estava guardando. E nós vemos aqui a importância, a necessidade, né? E o poder da oração. A oração, fala que oração incessante, quer dizer, esteja sempre em oração incessante. O que quer dizer? Esteja sempre em espírito de oração. A nossa vida, né? Nós devemos estar em espírito de oração. O que é estar em espírito de oração? Orando em todo o tempo, né? Você está ligado em Deus, ligado no trono. Isso não quer dizer que você vai ficar falando, né? Mas você está ligado em frases curtas. Você demonstra que você está ligado em Deus, você está ligado no trono de Deus. Orar em espírito não importa nem você falar com a sua boca, você fala dentro de você. Isso é estar com o coração ligado a Deus. Estar em espírito de oração, quer dizer, você está sempre pronto a orar. Acontece algo, você está orando. Você prevê algo, você está orando em espírito, lá dentro de você. Quer dizer, esteja sempre pronto para orar. E ore, né? Essa oração que você faz sem abrir a boca, lá dentro de você, né? Então, aqui havia oração mesmo, né? Clamor diante de Deus, oração incessante, quer dizer, não pararam de orar. Então, olha bem, as pessoas querem, né, a ação de Deus, mas a ação de Deus tem que ser provocada pelos moradores da terra. Olha, né, falamos aqui ontem, né, que como Deus opera, né? As pessoas querem milagres de Deus, não é isso? Mas como que Deus opera? Você quer resposta à oração? Você quer, né, receber poder de Deus? Mas como? Tem forma para fazer isso. Então, como Deus age? Deus age com os moradores da terra. Quem é morador da terra? Somos nós, é você. Então, ele, né? E ele age com os moradores da terra e com os exércitos do céu. Há uma mão dupla para a ação de Deus. Quem são os moradores do céu? Quem são os moradores do exército dos céus? São os anjos que mantiveram seu estado natural. Eles são obedientes a Deus, eles são reverentes a Deus, eles mantiveram, eles não se rebelaram contra Deus. Então, são o exército do céu. Então, para nossa ação, né, espiritual, nós temos os anjos para operar a nosso favor. Os anjos são, como está escrito, definido, os anjos são seres espirituais que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Olha bem, você tem um exército de anjos que age a teu favor, mas como eles vão agir? Né? Nós precisamos saber como provocar essa ação. Agora, eles estão a serviço de quem? De todos? Não, dos que hão de herdar a salvação. Quais são os que hão de herdar a salvação?
os que recebem a Jesus, os que creem em Jesus, que creem no Evangelho, que medita na lei de noite, naqueles que estão ligados nas palavras de Deus. Olha bem, porque é pela palavra de Deus que você vai conhecer, você vai saber, você vai distinguir quais são, né? Melhor assim, quais são as vontades de Deus. Então, olha bem, olha a consequência disso. Quando a nossa oração, a palavra diz que nós não sabemos orar como convém. Mas como nós então vamos saber orar como convém? Quando nós conhecemos a vontade de Deus. E como conhecer a vontade de Deus? Está expressa nas Escrituras. Você vai conhecer a vontade de Deus. Então, você tendo esse conhecimento, você está destinada à salvação. Porque você recebeu o Filho de Deus, você recebeu o Espírito Santo para te ajudar e ensinar a orar. Mas como nós vamos aprender a orar? Tem a ação do Espírito Santo que nos conduz em oração. Mas, conhecendo a palavra, você vai orar de acordo com a palavra. A nossa oração deve ser de acordo com a palavra de Deus. Se estiver fora da palavra, aí já não é oração mais, aí já é uma fala da soberba humana. Nós passamos, no mesmo ministério, vendo muitas coisas, pessoas fazendo orações contrárias, orações que não encaixam na palavra de Deus, pedindo, falando com Deus para parar pessoas, para diminuir pessoas, ou para matar pessoas, ou para vingar de pessoas. Não é assim. A nossa oração deve ser de acordo com a palavra. Por isso que o Espírito Santo nos ensina a orar, porque Ele é o autor intelectual das Escrituras, a mente de Deus, que deixou para nós as Escrituras. Então, quando você vai meditando na palavra de Deus, você vai sendo direcionado à oração perfeita. E é tão tremendo isso, que além disso, Ele nos deu uma língua, uma outra língua. São línguas estranhas, que você fala e que você não sabe o que você está falando. Mas é a oração perfeita, que Ele toma você, que ele age através de você, e você fala uma língua que você não sabe, mas essa é a língua perfeita, que é a linguagem dos anjos, mas nós vamos falar disso outra vez. Nós devemos sempre orar em línguas, porque orar em línguas, você ativa poder de Deus sobre a tua vida. Quando você ora em língua, você ativa o sobrenatural de Deus. É tão sobrenatural que a mente humana não alcança. Você está falando em língua, você não alcança, mas é sobrenatural. Você vai ser criticado, tem censuras de toda ordem, mas nós sabemos em quem temos crido. Nós cremos na palavra de Deus, e a palavra de Deus fala. Paulo fala: eu oro em outras línguas mais do que todos. E essas línguas são línguas, linguagem espiritual. Agora, o conhecimento que nós temos, pelo conhecimento, que nós vamos ficar falando em língua aí para os outros, quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então, no culto, às vezes falamos uma ou outra, mas no culto nós devemos de falar línguas que nós vamos entender. E quais línguas nós vamos entender? A palavra de Deus você entende, nós compreendemos. E quando orarmos, nós fazemos oração conforme a palavra de Deus. As pessoas às vezes oram com sentimentos do coração
ou com o querer das pessoas, mas um querer de egoísmo, um querer de soberba, um querer desvirtuado do que diz a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos direciona. A palavra de Deus é a língua. Note bem isso. A palavra de Deus é a linguagem espiritual. Quer ser entendido no mundo espiritual? A palavra de Deus, usa a palavra de Deus, ore sobre ela, ore com ela, ore através dela. Então, aqui, o que aprendemos por esse texto, por essas palavras, que a igreja, o corpo de Cristo, eles têm acesso ao trono de Deus. Eles movimentam os exércitos de Deus, como através de oração, confessando a palavra de Deus. Porque quando você confessa, isso não é confessar pecado, é confessar a palavra, é testemunhar, é falar, é dizer o que a palavra diz. E quando você fala o que a palavra de Deus fala, o que vai acontecer? Você vai mobilizar, você vai ativar a ação dos anjos, do ministério dos anjos, porque eles, tanto quanto nós, ou mais do que nós, eles estão submissos à palavra, eles conhecem a palavra de Deus, eles conhecem. Eles conhecem a Bíblia de cor em todas as línguas, O diabo também conhece, tem mais de 10 mil anos, mas ele conhece e ele sabe o que vai acontecer com ele, e o que está acontecendo com ele, Então, olha bem, nós nos submetemos à palavra de Deus, à vontade de Deus, à soberania de Deus, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor da nossa vida. Jesus é a palavra, Ele é o verbo. Então eu aceito Jesus, quer dizer, eu aceito a sua palavra, eu aceito o Evangelho, eu aceito as Escrituras, estou de acordo com elas. Então nós somos o quê? Nós devemos ser o quê? Submissos à palavra, porque a palavra, ela mostra para nós o governo de Deus, a vontade de Deus, a soberania de Deus sobre nós. E os anjos, como conhecedores da palavra, eles vão ser acionados pela palavra de Deus quando nós aqui na terra pronunciarmos a palavra de Deus, ou agirmos ou confessarmos a palavra de Deus, conforme a palavra de Deus. Então, porque tem uma passagem que fala o seguinte, que o Senhor dá ordens aos seus anjos a nosso respeito. Não é isso que está escrito? Só que Ele já deu as ordens. As ordens já estão prefixadas nas Escrituras. O anjo que você precisa colocar em ação, ele só está esperando que você fale a palavra de Deus, que você confirme a palavra de Deus, que você confesse a palavra de Deus. Ele já tem a ordem, como nós também temos a ordem. Qual ordem? A palavra de Deus. Ela nos ordenou, ela nos governa, ela é que nos governa. Então, quando agimos conforme a palavra de Deus, quando falamos, mas esse agir, ele vem acompanhado da palavra. O que é testemunhar de Jesus? Testemunhar de Jesus é falar o que ele falou. E o que ele falou? Ele confirma as Escrituras lá em Emaús. Ele fala lá, eu já preguei sobre isso aqui, que ele confirma todas as Escrituras com os discípulos. Fala, o que vocês vão falando pelo caminho? De Jesus, o Nazareno, nós acreditávamos que ele ia libertar Israel do jugo de Roma, coisas assim, mas ele morreu, quer dizer, acabou, ele morreu, Aí ele falou, só tardos e nécios, tardos e nécios de crer no que está escrito.
e nas Escrituras, e ele começando de Moisés, lá do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e vindo pelos profetas, pelos salmos, ele diz para eles de tudo o que os profetas disseram. O que Jesus faz aí? Ele assina embaixo de todos os livros das Escrituras. Amém. Ele está assinando, ele está abonando. Também suas falas, ele fala de Jonas, fala de Daniel. O que ele está fazendo? Ele está confirmando as profecias, ele está confirmando as Escrituras. Então, a palavra de Deus é muito mais do que o coração do homem pode imaginar. Ela é revestida de autoridade. Aí você chega para pensar, fulano falou isso. Aí você vai olhar as credenciais dessa pessoa, se essa pessoa tem credibilidade, se o que ela fala, ela vai cumprir, ela vai fazer. Então, Jesus tem toda a credibilidade, Deus tem toda a credibilidade, Ele é aquele que você pode confiar nele, sem hesitar. Confia mesmo, confia no Senhor. E os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, então, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E os que confiam no Senhor não serão confundidos e nem envergonhados. Então, qual deve ser o nosso proceder? Oração. Deus não vai fazer nada sem oração. As pessoas ficam, tem aí, fomos muito contaminados por uma historinha da fada, lá na infância, que a fada madrinha vinha com a varinha de condão e está pronto, acontece as coisas, Mas vai acontecer as coisas quando nós orarmos. E quando oramos conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus, aí os anjos vão entrar em movimento. Você fala e Deus faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Quer dizer, te dá algo, labareda de fogo. Você está aceso, você está ativo, você está vivo, e você fala conforme as Escrituras, e os anjos vão agir, vão caminhar, vão voar como vento. Você já viu a velocidade do vento? Daí a velocidade de vento aí já arranca até a árvore, casa e tudo mais. Então ele faz dos seus anjos ventos. Quer dizer, você ora aqui conforme as Escrituras para uma pessoa lá no Japão, o anjo já está lá. O anjo já está lá. Então nós precisamos entender ministério de anjos. Estão a teu serviço, a nosso serviço, e eles estão esperando você confessar a palavra de Deus. Você fala a palavra de Deus, o anjo bate continência, ele está executando, a ordem já está dada, já está prefixada. Pessoal, Senhor, dá ordem aos seus anjos. Aí ele vai falar para nós o quê? Eu já dei. Eles conhecem as Escrituras, eles vão agir conforme as Escrituras, eles não tiveram o seu estado natural, eles são obedientes, eles são reverentes, eles estão disponíveis a vocês. Aqui, nessa passagem, a igreja ora. Olha, nós não podemos falar mal do ministério. Não tem jeito, ninguém quer. Ore, você vai movimentar anjos e vai tirar gente da prisão espiritual, medo, angústia, paixões humanas. Olha, Deus deu poder para nós. Ele fala: ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. E nós somos revestidos de poder quando desceu sobre nós o Espírito Santo, quando entramos para a família de Deus, quando nascemos de novo através do Espírito Santo. Nós não fomos melhorados, nós fomos feitos de novo.
porque não se aproveitava nada de nós, mas Ele nos fez de novo. Glória a Deus. Então, para que Deus, a ação de Deus se manifeste, Ele vai se servir dos anjos. E os anjos estão aguardando, estão esperando que você entre em ação, porque senão eles não podem entrar em ação. Então aqui entrou em ação o anjo. Foi um anjo lá e abriu as prisões, os grilhões, né? Ele fala, eis, né? No verso 7, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, um anjo, não é o anjo do Senhor, porque quando você vê nas Escrituras, principalmente no Velho Testamento, você vê o anjo do Senhor, ele é Jesus pré-encarnado, o anjo do Senhor. Aqui veio o quê? Um anjo do Senhor, e sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, tocando ele do lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Meu irmão, nós chegamos, a igreja começou com esse poder, a igreja começou assim, e isso não foi revogado, porque tudo que está escrito nas Escrituras é para a nossa instrução. O que Deus está falando? É assim que eu acho, é assim que eu faço. Agora, faça a tua parte, a nossa parte. Qual foi a parte da igreja que orou incessantemente e colocou em movimento um anjo que foi lá e resolveu o que a mão deles, o poder deles não podia resolver, mas o poder do céu pode resolver, e foi lá e resolveu. Não é um fantasma, é Jesus agindo. Quando você vê ações de Deus assim, as pessoas falam: mas não pode ser, é um fantasma. Eu vi o Jesus caminhando sobre as águas, Pedro, os discípulos ali, é um fantasma, só pode nós. Não, sou eu. É Jesus na nossa vida, é Jesus na tua vida. Então, disse-lhe um anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe: mas põe a tua capa e segue-me. Quer dizer, o anjo vai na frente, segue-me. Aí os portões foram abrindo, e Pedro achando que é um fantasma também. Ele diz aqui: então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Não pode ser. Aqui, normalmente as pessoas falam: mas não pode ser. Como é que pode? Parecia-lhe antes uma visão, mas é uma visão. Não pode ser. Meu irmão, logo que você ora, você pode saber que anjos vão estar trabalhando, né? Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, aí, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. O sentinela está lá, Pedro e o anjo passam, né? Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Já tinha aquele dispositivo, igual tem nas portas do shopping, né? Você chega lá, abriu o portão. Anjos fazem isso, abrem portas, abrem passagens, derrubam barreiras, remove dificuldades, remove impedimentos, limpa o caminho para você passar, abriu caminho nas águas. Quando Moisés falou ao mar, né? Foi ontem, a pregação de ontem, mas ordena e as águas se dividirão. Ele ordenou sob a direção de Deus. Você tem a direção de Deus, você tem a palavra de Deus. Ordena, Moisés. Mas por que Deus não falou? Por que ele não pôs a mão dele lá?
não vão perder, Moisés. Os anjos vão executar, precisam ser executados. O qual se lhes abriu automaticamente, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Agora, Pedro, você se afastou, agora vai. E então Pedro, caindo em si, meu irmão, caia em si. Veja a ação de anjos sobre a tua vida. Às vezes que você tem orado conforme a palavra de Deus, você tem falado conforme a palavra de Deus. Olha, meu irmão, começa a perceber essas coisas. Você foi chamado para ser espiritual. Você foi chamado para ter acesso a Deus. Você é filho de Deus. Você tem ação na terra, mas tem ação no céu. Passe a entender as coisas espiritualmente. Então, caindo em si, agora sei, aí ele vem, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Livrou do império, de uma autoridade que queria o quê? Executar Pedro. E Tiago, antes de Pedro, tinha sido preso. E a igreja não orou para Tiago. Eles não sabiam desse poder que estava na mão deles. E Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Foi passado a fio da espada. Mas como a igreja não orou por ele, não teve um poder de supremacia sobre o poder do governo humano, porque o governo de Deus é o governo soberano, é Ele que manda, é o mundo espiritual que manda. Agora ele só está esperando. Descola, meu irmão. Ore. O que você precisa, tudo que você precisa está à disposição. Agora você precisa colocar em ação. Você coloca em ação quando você confessa as Escrituras. Quando você ora conforme as Escrituras. Para orar, abre a palavra. O Senhor me direciona na palavra, abre a palavra. Aí você vai lendo e versículos ali vão saltando ali, vai te tocando espiritualmente. Você vai sendo tocado e você ora sobre o que diz a palavra de Deus. Essa é a oração. Não é uma oração solta. As pessoas fazem oração segundo seus próprios desejos, as suas próprias, diz a palavra, concupiscências, os desejos desenfreados, das paixões humanas. Não, nós devemos orar conforme Deus, conforme as Escrituras, porque nelas estão registradas as vontades de Deus, o que Deus quer para nós. É isso, né? E aí Pedro vai aonde estava orando, né? Foi direcionado e ele chega lá. Quando ele bateu ao postíbulo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Aí bateu o portão, né? Aí veio uma criada. E o que acontece? Reconhecendo a voz de Pedro, ela reconheceu que era a voz dele, não viu ele, porque ele estava do outro lado do portão. Chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar. Não abriu o portão, né? Mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Pedro está aí, é a voz dele. Eles lhes disseram: estás louco. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é seu anjo. Aí eles creram, porque era impossível Pedro sair da prisão. Olha bem, a contradição, né? Eles estavam orando para Deus, né, enviar o anjo, para o anjo ir lá para abrir a prisão, né? Estavam orando para esse propósito. O anjo veio e ele executou o propósito da oração incessante, né? E quando o anjo faz, e Pedro chega lá, ele fala: não pode ser. Eles nem estavam acreditando muito. Crê na oração. Amém.
creio que você orar conforme essa escritura, você vai movimentar o exército do céu. Aí eles creram mais no anjo do que na possibilidade da ação do anjo para tirar Pedro. Mas isso aconteceu. É o anjo. Não, agora é Pedro mesmo. Agora é ele mesmo. O anjo já executou o serviço, tem a resposta da nação, já se apartou, né? E agora é o Pedro mesmo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Não pode ser, não tem jeito, não tem possibilidade. Mas vocês não oraram? Vocês não movimentaram os anjos? Mas está falando que não pode ser? Como que não pode ser? Está aí, Pedro está aí, meu cara. Resposta de orações de vocês estão aí. Aí você depois vai ficar admirado, vai falar que é um fantasma. Não é um fantasma, é o Senhor. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes. Aí que a importância do testemunho, né? Contou-lhes, né? Como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou a anunciar isso a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Agora, tanto tem bênçãos de Deus como juízo de Deus através de anjos. Na passagem seguinte, Herodes estava fazendo um discurso, está aqui, esse capítulo 12 fala da ação de anjos, né? Aí ele estava fazendo um discurso e as pessoas começaram a aplaudir e falar: é voz, eles disseram que é voz de um Deus e não de homem. Aí ele se engrandeceu mais, se engrandeceu mais, né? No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glórias a Deus, e comido de vermes esperou. A história fala que ele teve um mal súbito, caiu, depois de 5 dias de muito sofrimento, morreu. Então, olha bem, anjos, tanto para bênção, como um anjo para executar juízo. E o anjo para executar juízo foi enviado aí pelo próprio Deus. Enviou o anjo para vai lá e executa. Agora, nós temos que sair de um senso comum do que nós vemos. Passe a ver espiritualmente a ação de Deus, a ação dos anjos, que agem com os exércitos do céu, você não age sozinho, e com os moradores da terra. Por isso que tem a oração. Quando você ora conforme a palavra de Deus, você colocou em movimento os anjos. Os anjos saem e vão executar. Assim funciona. Nós não estamos só. Nós temos, exército de anjos, porque tem incontáveis números de anjos. Glória a Deus. Nós aprendemos hoje, como a ação de Deus, como Deus age, né? Como Deus age. Deus, Ele não age só por você, mas Ele conta por você. Ele conta conosco. Para quê? Para colocar em ação os exércitos do céu, os anjos. Você ora, você é o mais humildezinho, né? O mais fraquinho da igreja, né? Se assim pode ser, que todos são fortes em Deus, né? Chega lá, faz a oração e move muita coisa, muita força. Amém?